Olá pessoal, eu sou Ed Borges, estou aqui para a gente bater um papo sobre a lógica gramatical. O curso está em andamento, a gente está vendo apostila por apostila, treinamentos, a gente está tendo alguns vídeos e agora chegou o momento da gente discutir um pouquinho sobre a lógica gramatical, a sua metodologia. Então essa aula, o objetivo dessa aula é que o professor entenda como o mecanismo lógica gramatical pode ser aplicado, tanto em relação a você que aprende, quanto a você que ensina. Essa combinação aluno-professor faz muito bem para o entendimento. Porque a lógica gramatical ela é focada na visão de quem aprende, da pessoa que necessita absorver o conhecimento. O professor observa o mesmo conteúdo de uma forma um pouco diferente, porque ele vai adquirir não o conteúdo, mas o mecanismo de funcionamento dessa técnica. Então a gente vai observar aqui, com exemplos bem simples, como é possível aplicar a lógica gramatical em qualquer aula. Hoje a gente escolheu como exemplo as classes de palavras. Então a gente vai passar a entender as classes de palavras agora sob a perspectiva da lógica gramatical. E a gente sabe, quando estuda a lógica gramatical, que uma sequência linear de informações é fundamental para que o aluno entenda a gramática não apenas como um objeto de memorização, porque eu preciso decorar, eu preciso saber qual é o conceito. A gente vai com uma coisa muito mais ampla e, ao mesmo tempo, mais intrínseca à palavra. A gente tenta criar uma intimidade com ela. Então é preciso que o aluno deixe daquela postura de intimidação, de ficar se sentindo com receio, de ter eu acho que um respeito demais pelo poder do conteúdo. Antes disso, ele precisa dominar o conteúdo, manipular o conteúdo. Então é preciso que o aluno tire esse conhecimento de dentro dele e coloque à sua frente, ali na sua frente, o conhecimento, a questão, o texto, qualquer fato linguístico, de forma que ele possa manipular como um observador onisciente aquilo que está acontecendo. E muitas vezes a visualização pode facilitar muito isso. E quando eu falo visualização, eu não falo necessariamente de visualização física. A gente pode fazer alguma visualização mental. A proposta é criar no aluno o hábito de ele colocar o assunto sob o seu controle. E a gente vai ver isso na aula de hoje. A gente vai falar sobre as classes gramaticais. Então, a depender do nível da sua turma, ele já teve contato com as classes gramaticais e está vendo sob uma outra perspectiva, ele já estudou um pouco das classes gramaticais, mas não sabe muito, ou ele nunca ouviu falar sobre classes gramaticais e está tendo contato com elas pela primeira vez. Cabe ao professor definir qual é o tipo de estratégia que ele vai utilizar dentro da lógica gramatical. Então é importante que a gente vai ver hoje aqui o completo. A gente vai ver de forma como se o aluno tanto não soubesse nada, quanto se ele já fosse um aluno avançado, mas que quisesse aprimorar a percepção sobre a gramática e sobre as classes gramaticais. Então o professor fica livre para fazer a adaptação necessária e é importante que ele faça essa adaptação se baseando no conhecimento da turma, no nível da turma, para que o aluno possa absorver o máximo e para que seja eficiente e satisfatório para ele entender sob uma outra perspectiva, um assunto que às vezes ele já estudou. Então, quando a gente fala de classes gramaticais, o aluno geralmente tem uma ideia absolutamente abstrata, porque a gente traz o conceito abstrato, digamos, o que é um substantivo, e o aluno decora esse conceito através de letras, através de símbolos, e ele memoriza. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres.
é muito abstrato, é muito conceitual, você precisará lembrar o conceito para que você faça uma associação. Então não vai ser uma associação imediata. Então a gente precisa fazer com que o aluno perceba os fenômenos primeiro, para depois ele criar seus próprios conceitos e a memorização fica automática. A gente vai perceber como é que isso funciona na prática. Então primeiro é importante que ele entenda o que é coisa, o que é o substantivo, o que é um artigo, o que é um adjetivo. E geralmente a gente estuda e ensina como? Listando. Hoje vamos ver o substantivo, depois a gente vê o artigo, depois a gente vê o adjetivo. Existe uma ordem para ser visto, mas eles não existem sozinhos. Um substantivo só é um substantivo dentro de uma frase. Numa frase ele pode ser um substantivo, na outra frase ele pode ser um pronome adjetivo. A gente não sabe como vai se processar a palavra em si. Ela precisa estar dentro de um contexto para que eu identifique que aquela palavra está em qual classe. As palavras existem por elas mesmas. E dentro de um texto, dentro de um contexto, ela assume características tais que a gente categoriza em classes. Mas, naturalmente, palavras são palavras. O termo adquire o nome palavra substantivo se ele estiver como uma função substantiva dentro de um texto. Então é importante que o aluno perceba primeiro a essência do que é cada um desses termos. Depois a gente apresenta as classes como categorias. A gente sabe que a língua portuguesa é dividida em duas grandes categorias. A categoria dos nomes e a categoria do verbo. Essa divisão é muito importante e ela deve ser mostrada num momento bem específico, que a gente vai ver. Observe, quando o aluno estuda, geralmente ele tem isso que eu fiz agora, levantar o olho, buscando na memória algo que ele já estudou ou teoricamente estudou. Então ele vai precisar lembrar. Como lembrar se ele não possui forma? Como você lembra de conceitos abstratos? Às vezes pela repetição, às vezes por associações de palavras, mas isso não é natural. Toda hora que ele precisar do conteúdo que ele decorou, ele vai precisar voltar de novo ao lugar onde ele colocou esse conhecimento armazenado, em que parte da memória. E ao longo dos anos, isso vai ficando muito complicado. A gente tem, por exemplo, o estudo de orações. A gente tem mais de 50 tipos de orações, se formos considerar as reduzidas. Então fica difícil para o aluno lembrar de todos esses nomes. Enquanto mais identificar cada uma em suas multiparticularidades. Então o importante é que ele crie uma intimidade. Quando você conhece uma pessoa e você olha para essa pessoa, conheceu hoje, aí você diz, olha, ela tem um cabelo branco, ela é alta, ela é magra, etc. Você pega essas características e memoriza. Amanhã, se eu te faço uma pergunta como era, você não consegue lembrar de todas as características. Você, quando conhece a pessoa intimamente, isso acontece muito com fotografias. Pessoas que a gente não conhece, você em fotografias diferentes não é capaz de identificar quem é a pessoa. Às vezes você olha e diz, não é a mesma pessoa. Quando você conhece intimamente, você sabe detalhes, nuances, o rosto assim, o rosto virado, com barba, sem barba. Você consegue perceber a mesma coisa sob diferentes perspectivas. É essa percepção que não é adquirida quando você memoriza. Então, se eu mudo um pouquinho o sentido do substantivo, se eu tiro uma nuance ou outra de um advérbio, as coisas começam a complicar, porque os textos não são tão lineares, tão simples, quanto a gente estuda na escola. A gente precisa proporcionar ao aluno ferramentas que o habilitem a verificar quaisquer tipos de informações e poder discernir isso é isso, isso não é. Então a gente imagina
que é possível criar, aqui na lógica gramatical, uma tela mental em branco. Quando você propõe ao aluno que crie uma tela mental em branco, você aciona mecanismos cerebrais que ele consegue visualizar. No início ele vai tentar visualizar mesmo, tentando ver, e vai buscar na memória. E você vai impedir que ele faça isso. Não é na memória, é uma visão aqui na minha frente que simplesmente a tela aparece. Com muito treinamento ela vai começar a aparecer. Mas no início é mais complicado. E obviamente que o professor vai usar o quadro com uma grande tela branca, mostrando para o aluno as imagens que ele deveria fazer sem precisar que as imagens tivessem sido desenhadas. Então, é um treinamento contínuo que a gente vai fazendo, mas é gostoso, e quando o aluno percebe a praticidade, a facilidade, e que ele não precisa memorizar, porque ele vai lembrar, porque ele sabe. A diferença de você, quando você memoriza, você manda uma mensagem para o cérebro assim: eu estou decorando para não esquecer. Ou seja, você não domina. Porque quando você domina, ainda que você não esteja lembrando naquele momento, você consegue identificar o fato porque ele está na sua frente, se você já conhece, e não se você memorizou os conceitos. Se eu falar para você, por exemplo, o que é um cachorro, você tem a imagem mental dele já pronta. Se você não tivesse, eu dissesse, por exemplo, olha, a gente descobriu um animal que se chama ardordo. Ardordo. O que é um ardordo? Um ardordo é um animal de 4 patas, 2 patas, as patas frontais são longas, ele tem um pelo eriçado, branco. Você percebe que a visualização é diferente? Você percebe que você vai tentando compor com a memória algo que você desconhece. Mas se você conhece a coisa, você não precisa lembrar de tudo. Automaticamente a imagem mental vem. E a lógica gramatical trabalha exatamente com isso. Então temos aí uma tela branca. Nessa tela branca, eu vou iniciar colocando o nome de uma coisa, um ser, um algo, um quê. Digamos, cão. Então eu tenho cão como um nome que representa alguma imagem mental que você consegue fazer. Ele é, além de um conceito, ele é uma substância. E esse ser substância a gente chama de substantivo. Então eu tenho a coisa em si, eu tenho cão. Eu vou colocar outra coisa aí, um outro nome. Osso. Agora eu tenho osso. Eu tenho cão e tenho osso. Duas coisas. A minha imagem mental com essa tela branca de fundo me possibilita ver apenas duas coisas, sem características definidas, apenas com o seu contorno essencial, que é chamado de ente. Ele não tem cor, ele não tem altura, ele não tem características adjetivas. Ele é simplesmente o ser. Isso é um substantivo. E esse substantivo, esse ser, essa coisa, no caso o cão ou osso, ele vai possuir os seus auxiliares, palavras que vão agora determiná-lo, indeterminá-lo, defini-lo, indefini-lo. E a gente também tem palavras que vai começar a dar características desse ser, dessa coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, o cão, o osso, eu não modifico o que é a coisa. Eu tenho aí uma palavra que é chamada de artigo, que ela vai, o artigo é o que vem antes, é o que precede, o que determina, é como se fosse um arauto do substantivo, dizendo, olha, vai ter um substantivo ali. Na nossa língua, o artigo ele é muito poderoso, porque ele já indica o número do substantivo, ele já indica o gênero do substantivo, ele já indica se o substantivo é definido ou indefinido. Por exemplo, quando a gente estuda a língua inglesa, quando você vê da, D-E-H-E, você não sabe o que vem depois, se é plural, se é singular, se é masculino, se é feminino. Mas se eu digo as, você já sabe que a próxima palavra é um plural feminino. Então, o artigo na língua portuguesa, ele serve como um arauto que abre as portas para o substantivo e vai
acompanhando o substantivo. É um acompanhante do substantivo, mas que fica ali paradinho sem modificá-lo. Diferente de um outro tipo de palavra, o adjetivo, que vai transformar esse substantivo. Se eu digo cão amarelo, o cão amarelo, perceba que a imagem mental muda, porque o adjetivo modifica o substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade. O adjetivo, ele também acompanha o substantivo, mas com uma força tal, o adjetivo é muito mais forte do que o adjetivo, que possibilita caracterizar, individualizar, particularizar este ser, este substantivo. Então a gente tem aí o cão amarelo, osso. Você só tem uma imagem, é uma imagem estática. É uma imagem em que é como se fosse uma fotografia, não é vida. A vida não seria uma fotografia, a vida seria um filme. Então, há necessidade para que haja pulso, para que haja vida, para que a oração se concretize, eu preciso de uma temporalidade. Que o curso do tempo ocorra para que haja movimento, para que haja estática, para que haja o decorrer do tempo. Esse curso do tempo, também chamado de temporalidade, é atribuído a uma classe de palavra poderosíssima, que é o verbo, que ele vai colocar vida nisso e transformar o que é estático em algo pulsante. Então, quando se diz o cão amarelo pegou o osso, ocorre o movimento, ocorre a passagem do tempo, tanto que o verbo aí está pegou no passado. Você vai perceber que a palavra não aparece na imagem. Perceba que a palavra o artigo "o" não aparece na imagem. O amarelo não existe na imagem, ele apenas modifica o substantivo. Só aparecem substantivos. E as características desse substantivo é que a gente chama de adjetivo. O passar do tempo, o decorrer do tempo, a ação ou o estado ou algum evento da natureza, isso a gente chama de verbo, que é a palavra mais importante de uma língua. No caso aí eu tenho o verbo com o símbolo do latim. Verbo significa palavra, é a palavra por excelência. Só que essa palavra ela não surge do nada, ela necessita de um substantivo anterior que proporcione, que seja a causa de sua existência. Porque só existe o pegar porque houve o cachorro. Esse cachorro pegou o osso, eu tenho aí uma ação feita, realizada por um substantivo através da temporalidade verbal. E agora precisamos da ambientação. E a ambientação, a intensidade com que essa mensagem ocorre, é dada pelo advérbio. O advérbio você também não vê. O advérbio não vê dentro da mensagem. Esse advérbio está circundante à mensagem. O advérbio ou circunstância de uma mensagem, ele transporta aquele que está lendo, que está entendendo a mensagem, para uma situação específica, um onde, uma forma, um modo, uma negação. Por exemplo, o cão amarelo pegou o osso à noite. Então você tem aí a percepção do circundante, do advérbio, você tem os substantivos, as coisas, realmente coisas que você pode ver, conceituar, notar, sentir. Perceba que a gente trabalha inicialmente com substantivos concretos. Não posso iniciar essa aula falando de substantivos abstratos. A gente vai ver os tipos de substantivos muito mais lá na frente. Porque quando a gente vai explicar a diferença entre o concreto e o abstrato, por isso que muitos alunos acham que concreto é aquilo que você pode pegar, que você pode sentir, que você pode desenhar. Não, concreto é algo completo. Concreto é uma ideia completa em si, de tal forma que você possa senti-la por um dos seus sentidos físicos. Ou você vê, ou você ouve, ou você sente, ou até você supõe
como são. Ainda que não existam no mundo real, pode existir no mundo da fantasia e você saberá a forma. Uma fada, ainda assim um boitatá, o saci pererê, todos esses elementos fictícios, quando são concretos, vão possuir uma forma. E é nessa forma que reside o que é concreto, diferente do abstrato, que ele não necessariamente é concreto, é completo, desculpe. O substantivo abstrato, ele pode ser completo. Maria tem amor, ou seja, está completo o amor, mas Maria tem necessidade. Esse substantivo abstrato não é completo. Ele é um substantivo transitivo que precisa de um complemento. Então, a percepção do concreto e do abstrato, a gente deixa para depois. E iniciamos pelo concreto, porque é icônico, porque você pode visualizar e o aluno vai criando essa intimidade com as classes gramaticais. Ok? Passando daí de eu já ter uma visão, uma imagem mental do que é a cada uma dessas classes que a gente viu, a gente tem outras classes gramaticais, a gente passa a mostrar as 10 classes gramaticais, agora sobre uma outra forma, agora sobre uma fórmula de mapa, uma forma de um diagrama, uma forma que seja de associação muito mais subjetiva, porque eu vou precisar transportar aquela imagem agora para um intermediário antes de eu ingressar no texto, bater o olho e dizer isso é um substantivo, isso é um advérbio. Então a gente tem aí as 10 classes gramaticais. Certo? Vamos mostrar as 10 classes gramaticais. E iniciamos pelo substantivo. Por que é o início? É o início. O substantivo inicia sem existir, como uma ideia, um ente. É aquilo que a gente chama de ente. Ele só existe lá na abstração, na ideia do que ele é o que ele é, sem forma, sem características, sem particularidades, apenas essencialidades. Então, o substantivo é a classe de palavra que é apenas o nome da coisa. Ela não é uma coisa. O objeto em si, digamos que eu apresentasse para vocês um mouse, isso daqui não é um substantivo. Isso daqui é uma substância. O nome dessa substância, mouse, é que é o substantivo. Então eu preciso identificar, fazer a transição do que é o ser, a coisa, para o que é o nome dessa coisa, o substantivo. O nome por excelência. E como a gente viu, os substantivos, o substantivo ele precisa de auxiliares. Porque o substantivo é uma das classes gramaticais que tem maior número de tarefas. É a que trabalha mais. Substantivos podem ser sujeitos, complemento nominal, complemento verbal, aposto, vocativo. Os substantivos barbarizam na língua portuguesa. Pau para toda obra, estão presentes em toda a mensagem. Às vezes, apenas uma é suficiente. Então, o que a gente pode perceber aqui é que a gente tem que trabalhar as classes gramaticais de uma forma não memorizada, sabe? Não é decorar substantivo isso e aquilo. Não, a gente precisa entender o substantivo, tratá-lo como um ente, um ser que merece respeito, que tem suas características, que eu posso sim identificá-lo em qualquer momento, que eu sei suas nuances, eu sei quando ele muda, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele quer. Então a gente tem o substantivo com uma classe de palavras que inicia porque ele é a coisa. Logo, para que essa coisa exista, porque ela só há, é a diferença do haver e do existir, o substantivo há, lá no ente. Só que o substantivo precisa existir aqui na vida, no mundo concreto. Para isso eu preciso da temporalidade e surge o verbo. O verbo surge da necessidade de um substantivo existir. Então há uma conexão direta entre o substantivo e o verbo.
O verbo se liga ao substantivo dessa forma que a gente pode ver na imagem. Ele se conecta ao seu substantivo que o criou, que é a causa da sua existência, mas que também não existiria sem o verbo proporcionar o tempo, a ação ou o estado. Então eles dois estão intimamente relacionados e às vezes o substantivo também se liga ao verbo. Ou seja, às vezes é o verbo que se liga ao substantivo, como no caso, quando o substantivo sujeito, cria, gera, é a causa da existência do verbo. E a gente também tem o substantivo se conectando ao verbo, quando é o verbo quem exige, quem pede o substantivo, como no caso de um verbo transitivo, que precisa de um complemento. Quem pode completar um verbo? Somente um substantivo. A gente sabe que o advérbio está ali, né? Mas o advérbio não completa um verbo, por exemplo. Então há uma conexão dupla entre o substantivo e o verbo. O substantivo vai precisar dos seus auxiliares, ou seja, ele vai precisar do artigo, ele vai precisar também do adjetivo. O adjetivo e o artigo vão se ligar ao substantivo de forma ativa. Ele entra, sabe? Ele é ativo. O adjetivo é quem vai. Ele vai dar característica. O artigo vai anunciar o substantivo. São dois elementos ativos em relação ao substantivo. Então, esses elementos são chamados de acompanhantes do substantivo. Acompanham o substantivo, se ligam ao substantivo. E esse se ligar ao substantivo é como se ele estivesse ao lado, junto. Por isso que é chamado de adjunto. Adjunto do nome, adjunto do substantivo ou adjunto adnominal. São o artigo e o adjetivo. A gente tem também o advérbio. O advérbio é uma classe de palavras interessantíssima porque ela se liga a muita gente. Ela se liga a várias classes de palavras. Então ela precisa manter uma identidade única, porque senão ela iria variar o tempo todo. Observe, o artigo e o adjetivo, eles obedecem a quem? Substantivo. O substantivo manda, o adjetivo e o artigo obedecem. Então isso a gente chama de concordância nominal, quando o artigo e o adjetivo precisam concordar com o seu substantivo. Assim como aquele verbo que se liga ao seu substantivo sujeito deve ao seu substantivo sujeito uma concordância, que é a chamada concordância agora verbal, porque o verbo precisa concordar com o seu substantivo. Se eu digo o rapaz foi, os rapazes foram, o verbo concorda em número e concorda em pessoa com o seu substantivo. Os artigos e adjetivos, por só se ligarem ao substantivo, também só concordam com ele através da concordância nominal. Já o advérbio, que precisa se ligar a muita gente, o advérbio se liga ao adjetivo, o advérbio se liga ao verbo, o adjetivo pode se ligar a outro advérbio. O advérbio é um adjunto, está junto, está perto de 3 tipos de classes de palavras. Então ele se mantém invariável, não concorda com ninguém, vai lá e cumpre o papelzinho dele, que é dar circunstância à mensagem. E aí a gente tem as grandes classes de palavras que têm significados conceituais dentro do contexto de uma mensagem. Então a gente tem substantivos com os seus auxiliares, artigos e adjetivos, o advérbio, que vai auxiliar tanto o verbo quanto o adjetivo e outro advérbio, e o poderosíssimo verbo. E aí você me pergunta, e os pronomes e numerais? Estão aí dentro. Pronomes e numerais são classes oscilantes.
São termos que ora estão dentro da classe dos substantivos, ora dentro da classe dos adjetivos. O pronome numeral, ele não possui uma classe definida, é um termo que ora entra na classe, é por isso que se chama classe, onde você pode entrar. Cada palavra ela entra em vários casos, que eu digo, por exemplo, ele precisou amar. Amar aí é um verbo. Ele vai entrar dentro da categoria dos verbos, ele tem a classe verbal. Mas se eu digo, o amar faz bem, esse verbo agora passou a ser substantivo, e ele vai estar na classe dos substantivos, ainda que ele permaneça com características verbais. Então os pronomes numerais, eles vão estar ou como pronomes numerais substantivos, ou como pronomes numerais adjetivos. Os pronomes numerais, quando estão no lugar do adjetivo, ou seja, acompanhando um substantivo, como meu caderno é azul. Então esse pronome possessivo, ele é um pronome adjetivo porque acompanha caderno. Meu caderno é azul. Mas se eu digo, o seu é verde, esse seu, pronome possessivo, é o seu que está no lugar da palavra caderno subentendido. Então esse seu é um pronome substantivo. Então eu tenho aí 7 classes de palavras dentro desse esqueminha. Faltam 3. As 2 palavras de ligação, de conexão de dentro da frase, da mensagem, a preposição e a conjunção, que são elementos que vão fazer essas conexões, elas vão aparecer exatamente onde tem as setinhas pretas. As preposições podem ou não aparecer ali, e a gente vai estudar muito bem como essa preposição vai funcionar, como essa conjunção funciona, o que ela significa ali dentro, a quem ela está conectada, se ela está ligada ao primeiro termo, se ela se refere ao segundo termo, se ela é um elemento de conexão ou se ela é um elemento de alteração. Às vezes a gente tem, como a gente viu agora há pouco, a gente tinha à tarde preposição, artigo e substantivo, à tarde, que se transforma num advérbio, numa locução adverbial. Então, as preposições e conjunções são palavras de construção da mensagem. E a gente tem a interjeição, que é a 10ª classe, que ela não faz parte da frase. A preposição não integra nenhuma oração e não integra nenhuma frase. Ela é uma palavra-frase. Ela só exprime uma ideia. Quando eu falo assim, fogo, eu estou dizendo, o prédio está pegando fogo. Eu tenho toda uma construção de uma frase subentendida numa única palavra, interjeitiva, expressiva, que mostra todo, porque eu preciso da velocidade da pessoa. Se eu fosse, o prédio está pegando fogo, já queimou tudo, todo mundo já morreu. Não, fogo, e todo mundo sai correndo. Então a necessidade de exprimir emoções, ui, ai, ai, em vez disso eu disse assim, eu estou com dor. Você nem tem tempo, doeu, você já vai para a interjeição. Esse imediatismo da interjeição faz da interjeição uma palavra muito linda, muito rica, muito plural, ela mexe com tudo. Vamos aprender aqui na lógica gramatical a ver as palavras, as cintilas, como coisas, objetos que eu possa manipular. Então é essa visão que o professor tem que mostrar ao aluno, indicando, mostrando visualmente, propondo a tela branca, começa no quadro, faz o aluno brincar mentalmente, porque é muito mais interessante, muito mais fácil e muito menos necessidade de uso de decorar e da memória. A memória ela vai sendo ativada aos poucos e é uma memória sólida que você garante que vai saber porque você aprendeu, você não memorizou. Então a gente vai ver aqui mais ou menos como funciona isso na prática. Vamos ver isso na prática. Obviamente a gente vai trabalhar aqui com uma mensagem simples, uma frase simples, para que a gente possa só testar como funciona o mecanismo. Basicamente, quando
o aluno começa a estudar classes gramaticais e dentro do contexto que a gente estuda nas escolas, a oração ela vem imperativa. A gente estuda já pensando em oração. E a gente está pensando em estudo tudo. A lógica gramatical propõe não falarmos de oração por enquanto. Deixa a oração para depois. A gente precisa trabalhar a frase, a ideia, o contexto, o que significa visualmente, ali na minha frente, o que eu estou vendo. Eu ainda não posso identificar estruturalmente cada um desses termos, porque eu ainda não domino esses termos. Então, a gramática propõe o estudo concomitante da frase e da oração, porque é assim que acontece de fato. Mas para quem vai sentir, você sente primeiro pela frase, pela mensagem. Então é por aí que a gente começa e logo em seguida a gente vai intermediando frase e oração, frase e oração. Para o aluno é essencial distinguir o que eu estou fazendo e onde eu estou trabalhando, ou seja, se eu estou na frase ou se eu estou na oração, se eu estou na ideia ou se eu estou na estrutura. Vamos começar pela ideia. Colocamos aí uma frase. A menina inteligente compôs a ópera ontem. Eu tenho aí uma mensagem que ela precisa estar completa para ser considerada uma frase. Eu preciso ouvir ou ler a mensagem e entendê-la. Dúvidas podem existir, mas são dúvidas excedentes, são dúvidas suplementares, nunca dúvidas complementares de algo que esteja incompleto. Então eu tenho aí uma frase, porque é uma mensagem completa. Só que dentro dessa frase, o que eu posso perceber, eu tenho várias classes de palavras. E algumas dessas palavras não são tão importantes, não são tão essenciais para que eu entendesse a mensagem. A gente já viu isso nas apostilas da lógica gramatical, mas é bom a gente experimentar aqui. Se eu retiro a palavra a e leio menina inteligente compôs a ópera ontem, a mensagem é entendida. Mas se eu tiro a palavra menina, a inteligente compôs a ópera ontem, você vai me perguntar a quem? Quem é o ser que falta? Você já vai identificar a falta de um ser, de um algo, de alguma coisa. Então essa palavra, ela é essencial para que a frase tenha sentido, porque se eu tiro, a frase fica sem sentido. Então eu marco menina aí como uma palavra muito importante. Eu vou para inteligente, retiro inteligente e leio a mensagem. A menina compôs a ópera ontem. Está completamente entendível. Então, a palavra inteligente, ela não é essencial para que a mensagem esteja completa. Eu não marco ela. Vamos para a próxima palavra, compôs. A menina inteligente, a ópera ontem. Você pergunta, fez o quê? A menina inteligente foi, trouxe. Você precisa de um fato, de uma ação que conecte e devida as coisas. Então essa palavra também é essencial. Se eu leio, a menina inteligente compôs ópera ontem, você também entende. Portanto, a não é essencial. Mas se eu leio, a menina inteligente compôs a ontem, perceba que você vai se sentir falta. A o quê? A coisa. A própria pergunta já te determina o que está faltando. Se é uma coisa ou se é um fato. Porque só vai faltar sempre isso. Ou é alguma coisa ou é algum fato. Tudo o resto é acessório. Observe, a menina inteligente compôs a ópera. Você já entendeu. Então, enquanto ópera tem que ser marcada, porque é essencial, ontem não precisa ser marcada. Então eu tenho aí a minha frase constituída, marcada apenas com os elementos essenciais que você entenderia. Menina compôs ópera. A mensagem está aí. Todos os outros elementos são adornos, são adereços, são elementos acessórios que vão enriquecer a mensagem, identificar, caracterizar, circunstanciar, mas a mensagem vai estar
completa sem esses elementos. Então, menina, por ser um termo essencial, compôs, por ser um termo essencial, e ópera, por ser um termo essencial, menina, compôs, ópera, formam a chamada frase essencial, cujos elementos são somente dois, aqueles dois poderosos, ou é substantivo ou é verbo. Ou é substantivo ou é um verbo. Como é que eu identifico e diferencio o substantivo de verbo? Aí, basta eu saber que um é o que e o outro foi feito o que foi. Ou seja, menina é um substantivo, compôs é um verbo, porque ele tem a temporalidade. Ou ele vai estar no presente, ou ele vai estar no passado, ou ele vai estar no futuro. E ópera também é uma coisa. Eu tenho aí um outro substantivo. Menina, compôs e ópera. Substantivo essencial, verbo essencial, substantivo essencial. Todos os outros termos, a é um acessório, inteligente é um acessório, e a é um acessório e ontem também um acessório. Eu tenho aí os elementos agora essenciais e acessórios. Eu tenho a minha frase essencial, menina, compôs, ópera, e todos esses elementos acessórios em volta ali. Uns querendo invadir, outros querendo circunstanciar. Vamos ver com quem ele está ligado. Observe. O A está ligado, é a inteligente, a compôs ou a menina? A menina. Então esse é um termo acessório que se liga ao substantivo. Somente dois termos acessórios se ligam ao substantivo. Ou é artigo ou é adjetivo. E aí a gente tem um artigo. Então a é um artigo, é um acessório. Inteligente se liga a quem? É a inteligente, menina inteligente ou compôs inteligente? Obviamente, quem é inteligente é a menina. Então eu tenho aí um outro do termo acessório que se liga a um substantivo. Aí é um adjetivo. A gente depois tem o a, é a ontem, a compôs ou a ópera? É a ópera. Então o a é um termo acessório que se liga ao substantivo ópera. Portanto, é um artigo. Ontem. Ah, ontem menina, ontem inteligente, ontem compôs ontem ou ópera ontem? Compôs ontem. Então ontem está ligado ao verbo. Qual é a classe de palavra acessória que vai se ligar ao verbo? O advérbio. Porque se não fosse acessória e estivesse ligado ao substantivo, ao verbo, seria um substantivo. Os substantivos é que se ligam ao verbo e são essenciais para a frase. Diferentemente dos advérbios, que se ligam a verbos, adjetivos, a outros advérbios também, mas eles são acessórios, podem ser retirados da mensagem. E aí a gente tem o seguinte: os elementos acessórios se conectando com os elementos essenciais, às vezes se conectando com outros elementos acessórios. O advérbio se conecta com dois acessórios, ou com adjetivo ou com advérbio. É o único. O adjetivo e o artigo só se conectam com o substantivo, que é um elemento essencial. Ok? Então o que é que a gente tem? Uma mensagem completa, suas conexões e a possibilidade de visualizar as classes gramaticais de uma outra forma. Ou seja, vemos através das suas características, das suas conexões, de como ela atua dentro daquela frase. E a gente viu ali, a gente já sabe que a gente já viu, que o verbo se conecta ao seu substantivo. Então, compôs, ele foi composto por quem? Compôs. É a menina compôs, ou é inteligente compôs. Então, compôs só existe por causa da menina. Então, o verbo compor vai se ligar à menina. Ou seja, é ele quem obedece ao seu sujeito substantivo gerador. Portanto, o verbo vai concordar. É a concordância do verbo. Diferente do a, que se conecta ao substantivo menina, e ele deve uma obediência, só que ele é um nome. Então, é uma concordância nominal. Observe que o substantivo ópera é quem se liga a compôs.
compôs o quê? A ópera. Então aqui eu tenho um substantivo que se liga ao verbo. É o substantivo quem lhe deve obediência. Não é bem obediência porque não é uma concordância. O verbo aí, ele exerce uma influência chamada de regência. Ele rege o seu objeto. Às vezes com preposição, às vezes sem preposição. Então o substantivo vai ser aí regido pelo verbo. Porque é ele quem se conecta ao verbo. Quem manda é o verbo, quem obedece agora é o substantivo regido pelo verbo. É o que a gente chama de regência verbal, e isso vai ser assunto um pouco lá na frente, e eu preciso já ir percebendo essas nuances a partir de agora, a partir do início. É importante, a gente vai ver nas próximas aulas o que é essencial e acessório, que não é tão simples quanto possa parecer, porque é importantíssimo para o aluno identificar as classes de palavras pelo que elas são. As preposições são as danadinhas. As preposições aprontam horrores dentro da língua portuguesa. A gente precisa descobrir essas nuances. Os adjetivos, por exemplo, eu acho que os adjetivos têm ciúmes do substantivo, poderosíssimo, e meio que despreza o artigo. E de vez em quando o artigo surge bombástico. Além de definir e indefinir, o artigo ele pode, por exemplo, transformar o plural, o singular em plural, por exemplo. Quando eu digo todo prédio foi pintado, eu tiro o artigo e todo prédio significa todos os prédios. Eu tenho a brincadeira dos artigos repetindo sonoridades. A gente tem uma infinidade de coisas para experimentar, para perceber de cada uma das classes gramaticais. Não adianta ficar decorando, porque se for para decorar, você precisaria de uma enciclopédia mental gigante, vários HDs de memória. Não, é preciso que você entenda e você passe para o aluno uma visão de compreensão, de percepção visual. Eu posso entender tudo, eu não tenho isso decorado. Eu estou olhando, estou vendo e estou falando. Então eu espero que a gente tenha tido um bate-papo legal, espero que tenham gostado. Nosso próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre o essencial e o acessório e a gente vai dar o prosseguimento ao curso. Postem suas dúvidas no fórum, tenham contato direto com o site, tenham contato comigo, Ed Borges, você pode procurar lá entre os membros do site, fazer perguntas, propor debates. A gente está aqui para o debate, prontos para a dialética. E a lógica gramatical como base sólida para a gente ensinar, sem que seja necessário que o aluno esteja decorado, sem que você precise se decorar a frase, como eu aqui estou olhando. A menina inteligente compôs a ópera ontem. Para isso que eu preciso de uma leve memória, para não ficar olhando o tempo todo. Depois eu esqueço, porque isso não tem a menor importância. É para isso que serve a memória imediata. Você decora rapidamente e depois esquece. E é isso que seu aluno utiliza em sala de aula. A memória muito volátil, essa memória de ficar olhando, decorando e repetindo. Não, a memória sólida, a memória de peso, a memória bruta mesmo, é aquela memória da experiência em que você vive, você visualiza, você sabe, você tem intimidade com a coisa. Ok? Então sejam bem-vindos ao curso Lógica Gramatical com Ed Borges. Até o próximo encontro.